gostaria de contar pra vocês o que ele nos contou. Mas é indescritível. Indescritível. Sean é acusado de 4 crimes sexuais nos últimos 17 anos. Ele não sente remorso. Ele é um homem perverso. O que ele fez é indescritível. As pessoas são o que elas fazem. Bom, eu já fiz muitas coisas boas na vida, mas também já fiz muitas coisas erradas. Eu mataria de novo. Eles estão mortos, eu tô vivo. Não acho que foi errado. A coisa dentro de mim era como um apetite, é como um lobo que estava com fome. Sinais de um psicopata. Todas as vítimas foram estranguladas com um fio de amarrilho e abusadas sexualmente. Foi uma nova tecnologia de um laboratório de DNA de Dallas que, há uma semana, ligou Anthony Shore a um dos homicídios. Eu só quero que isso tudo acabe. Sim. É por isso que eu tô falando com você. Eu quero saber a história inteira. Eu tinha esposa, 2 filhas, morava num bairro tranquilo e trabalhava como representante de marketing. Eu saía para trabalhar toda manhã. Um dia apareceu uma garota e me pediu um cigarro quando eu estava parado no sinal. Eu perguntei se ela precisava de uma carona e dei uma carona para ela. Eu passei a dar carona para ela quase que regularmente. Nos tornamos mais do que amigos. Nós dois nos relacionamos só na base do beijo. Isso não é certo. É loucura, doentio, porque eu sabia que ela era menor de idade. Ele começa se apresentando como um cidadão comum, com uma esposa, filhos, e depois diz que, por outro lado, cultiva um relacionamento com uma menor de idade. A ideia de que eles se tornaram bons amigos ou mais do que amigos é absurda. O Shore está preparando o terreno. É clássico dos pedófilos cortejar as vítimas e criar uma sensação de segurança e confiança nelas para abrir caminho para atacá-las. Um dia ela me viu e me pediu uma carona. Eu queria mais do que ficar só no beijinho. Eu tirei o sutiã dela e tudo saiu de controle. Ela surtou e disse: não vai rolar. Ela ameaçou me denunciar, dizer que eu era um pervertido, um doente. E eu tinha uma vida, eu não podia jogar tudo pro alto. Eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer. E o que aconteceu? Nós lutamos, eu tentei apagá-la. Eu peguei uma corda de algodão e tentei fazer com que ela nunca contasse nada pra ninguém. Aí eu a estrangulei. A corda de algodão arrebentou mais de uma vez. Eu prendi a corda nos dedos. Com as mãos? Meus dedos ficaram todos ferrados. A descrição dos dedos machucados é um exemplo bem claro e direto de como o Anthony Shore é narcisista. Não é uma característica surpreendente em psicopatas. Ele dá a entender que fez aquilo porque entrou em pânico. Mas tem uma coisa que não faz muito sentido nessa história. Ele já tinha algo para estrangulá-la. Então eu não acredito. Acho que ele já estava fantasiando sobre matar a moça e fazer amizade com a mulher faz parte do prazer sexual dele. Então eu parei atrás de um restaurante e empurrei ela para fora do carro. Ninguém veio falar comigo. Ninguém nunca me prendeu. Eu fiz o melhor que pude para parecer normal por meses. Eu prometi a mim mesmo que isso jamais aconteceria de novo.
entende que poderia ser acusado de estupro e sequestro. E ele não quer estragar a imagem de bom moço. O fato de ninguém ter ido atrás dele foi um incentivo mais forte para que acontecesse de novo. Se ele consegue se safar desse tipo de coisa, claro que ele vai tentar de novo. Eu tinha pensamentos muito malucos. Não sei se dá para chamá-los de demônios. Tem gente que fala que ouve vozes na cabeça. É quase como se eu ouvisse minha própria voz, como se fosse um demônio. Eu vejo uma garota andando e a convido para entrar no carro. Aí as fantasias começam. Eu peguei uma que era promíscua. Não paguei por nada, mas ela deixou eu ver umas coisas. Mas nada aconteceu. A vítima não sentiu medo e ele não precisou dominar nem se aproveitar dela. Então ele não ficou excitado. A excitação sexual está ligada à adrenalina da caça, ao prazer de prender vítimas que estão assustadas, que lutam. E quanto mais lutam, ele fica cada vez mais estimulado e excitado e mais enfurecido também. Eu ouvi uma música que tocou num programa da prisão recentemente. Era Hunk It Up, da St. Body Stands. Era uma banda que eu integrei por muitos anos na década de 90. Sério? Então você era músico? Eu era músico, eu era Pianista? tecladista. Eles tocaram um poema que eu escrevi quando cheguei no corredor da morte, ainda vale pra hoje. É o trecho que diz: tem que ter uma banda de rock. Morrer é fácil, viver é que é difícil. Todo mundo tem sua passagem só de ida. Então, quando eu morrer amanhã, será só mais um dia. É assim, para todos nós. Numa manhã, eu estava indo trabalhar, esbarrei numa moça que era muito bonita. Ela me disse que se chamava Carmen e que não aceitava carona de estranhos. Ela também não falava inglês direito. Um dia estava nublado, chovendo, e ela aceitou. Eu dei carona para ela em outras ocasiões também. Aí, eu me esforcei ao máximo para ficar amigo dela, meti a cara no espanhol para flertar com ela e tudo mais. Eu menti, disse que era solteiro, para tentar criar uma relação. Eu tive mais um caso extraconjugal com essa pessoa. Anthony Shore distorceu a sua noção de si mesmo. O relato que ele faz de si mesmo é de um homem com problemas de fidelidade. Quando, na verdade, ele é um pedófilo, um psicopata que sequestra, machuca, estupra essas mulheres e ainda as mata depois. O desprendimento da realidade é perturbador. Então, por que ele ataca moças latinas? Ele foca de propósito em pessoas vulneráveis. E é claro que se alguém não falar inglês direito, vai ficar muito mais vulnerável e tem muito menos chance de pedir ajuda. Psicopatas preferem pessoas vulneráveis porque não querem ser pegos. Numa manhã, nós estacionamos atrás de uma sorveteria. Estávamos quase nos beijando. E quando eu avancei mais, melou tudo. Ela surtou. Ela disse: cara, não faz assim não. Eu te amo, mas não faz assim aqui não. Eu abri a blusa dela, ela tentou resistir. E aí eu senti um desejo doentio de possuí-la. Ela ficou muito violenta, lutou, tentou sair do carro. Eu fiquei meio paranoico porque não era mais consensual. Então eu tranquei as portas e ela não conseguiu mais sair, mas não deu muito certo. No fim das contas, eu acabei não transando com ela, mas eu tentei. Então entrei em pânico e mais uma vez, para evitar que me descobrissem, eu a estrangulei. Ele reagiu da forma como um psicopata reagiria, como um agressor sexual reagiria. Ele trancou a porta para ela ficar dentro do carro e, sem dúvida, a ânsia dela de lutar, de sobreviver, foi ainda mais excitante para ele. E isso é um indicador de sadismo.
Isso é pura predação e manipulação. Ele diz que foi rejeitado, mas ele mesmo prepara a rejeição com muito cuidado ao fazer amizade com elas. E quando tem certeza que conquistou a confiança, vai lá e as ataca de forma provocativa para elas o rejeitarem. São homicídios bem mapeados, controlados e que o fazem sentir muito prazer durante todo o processo. O que você usou para estrangular ela? Uma corda fina. Eu machuquei as mãos na primeira vez, então eu enrolei a corda num pedaço de madeira. Depois eu a empurrei para fora do carro e fui embora. Eu passei mal, fiquei muito assustado, fiquei paranoico por dias. Anthony Shore ficou conhecido como o assassino do torniquete. Ele tinha os instrumentos necessários para fazer uma corda mais sofisticada. Estrangular a vítima com um torniquete permitiu que ele prolongasse a morte da vítima para torturá-la e para que a morte fosse mais lenta ou mais rápida, da forma que ele quisesse. Torna um psicopata muito sofisticado e perigoso. A coisa mais difícil da vida é perdoar a si mesmo. Perdoar os outros é muito difícil, eu sei, mas perdoar a si mesmo leva muito tempo. E finalmente eu cheguei nesse ponto em que eu alcancei a paz interior. Que sorte você tem. Está se perdoando por matar meninas inocentes porque elas não quiseram transar com você? É uma declaração ridícula. E ele está realmente falando sério. Supor que ele se perdoou seria o mesmo que supor que ele se sentiu culpado em algum momento. Mas ele nunca se incomodou. Ele está satisfeito com a pessoa que ele é. Eu queria provar para mim mesmo que não precisava matar ninguém. Eu tinha muitas fantasias com uma garota. Ela se chamava Selma. Eu já tinha visto ela voltando para casa várias vezes. Eu sabia que os pais nunca estavam em casa. Então eu invadi a casa dela. Fiquei esperando ela chegar. E ela chegou. E eu estava usando uma camiseta, um capuz e óculos escuros para não me reconhecerem. Eu disse que era um ladrão. Eu a amarrei com fios elétricos e a estuprei. Eu comecei a sufocá-la e pensei, não, eu não posso, eu só tenho que cair fora daqui. Porque eu tinha prometido para mim mesmo que não faria isso. Então eu meti o pé. O Shore descreve o crime como se ela fosse um objeto. Ele garantiu que não a mataria para provar a si mesmo que era capaz. O Shore tem alguma consciência do próprio desvio. E eu acho que isso faz parte do narcisismo dele, se achar mais inteligente do que os outros. Ele não tem nenhuma consideração pelas vítimas. Ele só se preocupa consigo mesmo, com a possibilidade de terminar preso e ser acusado desses crimes. Não há nenhuma empatia. E eu não acho que poupar nessa vítima seja um sinal de empatia por ela. Eu acho que ele estava testando os próprios gostos. Se ele gosta de estuprar, se ele gosta de estuprar e matar, ele estava tentando descobrir. E descobriu. Dá pra ver que houve uma intensificação. Não tem nada mais invasivo do que invadir a casa e estuprar o corpo imobilizado dela. Ele se arriscou mais e normalmente quando esse tipo de assassino decide se arriscar mais é porque o risco gera mais adrenalina. Ele é um psicopata sexual. Se aproximar delas e estuprá-las não era mais tão emocionante. Eu até arriscaria o palpite de que ele sentiu prazer ao conseguir se controlar. Foi um sinal de superioridade. Eu fui embora. Saí da casa e voltei para o trabalho, morrendo de medo. Eu fiquei paranoico durante muitos dias. Incrível. Porque tinha deixado uma testemunha. Embora
a gente more aqui, nesse corredor da morte e atrás dessas grades, ainda há uma qualidade de vida para se aproveitar, que é bela. Eu não estou dizendo que não tem muita confusão e desespero, mas estou dizendo que no final das contas tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Eu fiz boas escolhas. Eu me lembro de ter visto uma garota andando sozinha. Tinha um estacionamento por perto e eu estacionei. Eu conversei com ela e ela foi simpática. Não tinha ninguém por perto e eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu peguei a garota e joguei na van. Ninguém viu nada. Eu me lembro de ter usado fita isolante para amarrar as mãos e os pés dela. Eu mandei ela ficar quieta. Tentei transar com ela, mas não rolou. Curiosamente, ela lutou pra caramba. Ele está ficando cada vez mais impulsivo e mais ousado nos crimes que comete. Porque agora ele rapta crianças no meio da rua, nem sequer tenta ganhar a confiança delas. E ele também se rendeu à ideia de matar as vítimas. Ele se sente confortável matando. A perversão sexual dele é mais profunda do que é visto nas vítimas anteriores. Nesse caso foi uma pré-adolescente, uma criança. Então mostra bem a depravação dele. Eu sabia que não podia deixá-la ir embora, porque é claro que ela me denunciaria. Então, eu usei o torniquete. Eu só pensava, meu Deus, você é doente, qual é o seu problema? Acreditem, eu adoraria que adiassem a execução. Seria ótimo, mas ao mesmo tempo, eu quero saber o que vem pela frente. É a mesma sensação de se estar na frente da fila da montanha-russa. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer. A maioria não tem o privilégio de saber quando vai acontecer, então ninguém se prepara. Mas eu já tive tempo para isso e para pensar sobre o assunto. Eu estava dirigindo e vi uma garota. Ela estava num telefone público e estava irritada. Saiu bufando de lá. Eu disse, você quer uma carona? Ela disse, cara, eu vou num lugar para encontrar com meu namorado. Eu disse, tudo bem. Aí ela entrou no carro. Nós demos uma volta, mas não estávamos perto de onde ela queria ir. Então eu pensei, cara, eu vou com tudo. Parei no estacionamento e comecei a acariciá-la. Ela ficou zoando. Não, eu tenho um namorado. Então, eu a agarrei e a empurrei para o banco de trás da van. Ela lutou, me mordeu com força e eu sangrei. Não ia rolar nenhuma transa com ela. Então eu aprendi, amarrei as mãos dela, tapei o rosto e a despi completamente. Eu não consegui ficar excitado. Eu me lembro que estava perturbado demais. Eu não conseguia parar. E aí usei uma corda de nylon. É um assassino que gosta de ver as jovens vítimas desistirem, perderem as esperanças, sofrerem. E de assistir o brilho nos olhos delas se apagando. É um homem muito, muito cruel. Ele é impulsivo e começou a se descontrolar. Acho que ele tinha medo de perder o controle sobre si mesmo. Eu dirigi sem parar. Fui para bem longe. Eu joguei o corpo dela num campo e fugi que nem o diabo foge da cruz, morrendo de medo. Dana foi encontrada nua e morta depois de 8 dias desaparecida. Ela era minha amiga. Ela era muito, muito especial. E agora ela se foi.
Uma das filhas dele finalmente tomou coragem para contar toda a sua história de abuso. Ele dava chocolate quente para as filhas e as drogava. Toda a ligação que o Shore tinha com as filhas era para benefício próprio. Ele as drogou durante todos esses anos para passar despercebido e continuar com o abuso, de forma que elas nunca pudessem reagir. Quem é o homem acusado dos crimes? Anthony Allen Shore, de 41 anos. Investigadores relatam que ele confessou 4 estupros seguidos de homicídio. Anthony Allen Shore, pela primeira vez, entrou no tribunal que deverá ser o palco do julgamento de seus homicídios em primeiro grau. Os homicídios ocorreram num período de 9 anos. As coisas mudam de perspectiva quando você aguarda a própria morte. Eu não quero que ninguém chore por mim. Eu quero, no máximo, que dê uma festa. Morrer é fácil. Não tem nada mais fácil no mundo do que morrer. Todo mundo vai morrer algum dia. Vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai morrer um dia. Versão brasileira.